Vou compartilhar minha tela aqui com vocês, então, para a gente já começar, não perder tempo. Já vamos começando. Vamos lá, vocês estão vendo minha tela? Confirmem aí para mim. Aí, para a gente começar, eu queria saber de vocês. Queria saber de vocês como que vocês montam a aula de vocês. Contem para mim aqui no chat. Vocês dão aula, vocês anotam a aula, né? Você anota no papel, no caderno, você anota no celular. Como que vocês fazem, gente? Conta para mim. Como que vocês pensam em montar? Ou não, ou seja, o que Deus quiser, chegou lá no dia, eu vejo o que eu faço. Me contem. Como que é a rotina de montar a aula para vocês? Vocês têm um dia da semana que vocês tiram para montar a aula, um momento da semana, um caderno de anotações ou não? Ou vocês conseguem chegar na aula ali e deixar a aula se desenrolar, deixar a aula fluir e tem as ideias dos exercícios? Como que é essa dinâmica de montar a aula para vocês? Me contem. Porque eu vou contar como que é a minha para vocês e aí a gente vai nos conversando. Deixa eu ver, a Thaís falou aqui. Planeja no final de semana, anoto no notebook e vou olhando de vez em quando para lembrar a sequência, tá? E aí, Thaís, você planeja essas aulas, esses exercícios de acordo com o quê? Vamos escrevendo aí para mim, gente. De acordo com um tema do dia, um tema da semana. O que você pensa assim na hora de montar? A Silvana falou, vou pela necessidade, treino e faço a sequência, boa. Monto no fim de semana, inicio solo, depois vou para os aparelhos. Quando tenho tempo, planejo na semana, planejo no dia mesmo. Antes eu anotava, muito desgastante. Hoje em dia, penso em decurso, tem que explorar o máximo, beleza. Planejo de acordo com as necessidades, ótimo, Josi. Monto esqueleto, aparelhos e exercícios. Vou acrescentando, modificando de acordo com os alunos. Certo, de acordo com o que vi na semana passada. Certo, então você pensa na necessidade dele, né, Thaís? O que você viu que ele precisou semana passada e você vai pensando assim numa evolução. Muito bom, muito bom. O que acontece, né? O que eu vejo vocês, antes da gente começar já a falar de como eu vou explicar para vocês, né, esse esquema de montar aula, o que eu vejo que a gente pode atrapalhar, né? Você escrever a sua aula, tá? Então, assim, você escrever a sua aula no celular, no papel, no computador, eu não vejo um problema. Porque não tem como, eu até falei outro dia para vocês lá nos stories, que não tem como o que eu acho fácil querer impor que isso seja fácil para vocês também, entendeu? Eu acho fácil montar aula, eu tenho facilidade. Então, para mim, eu consigo chegar agora e alguém falar assim, a Mônica virar para mim e falar assim, eu quero que você me dê uma aula agora, eu estou com dor lombar. E assim, na hora já vai vir esse exercício na minha cabeça e eu vou conseguir montar a aula ali para a Mônica. Eu tenho essa facilidade, tá? Então, eu não vou virar para vocês e falar assim, gente, vocês têm que fazer desse jeito, tá? Tem gente que se sente mais segura, tem gente que gosta de anotar ali, né, no papel, no celular, para ter ali uma base do que vai fazer. O que eu queria já começar a aula de hoje, chamando a atenção de vocês, né, para vocês pensarem sobre isso. O problema, na minha visão, é que quando a gente anota e fica presa no que anotou, o problema é ficar presa no que anotou. Você perde possibilidade de estimular a sua imaginação, vamos dizer assim, né? Porque eu penso assim, que eu tenho tanta facilidade em montar sequência, então para mim montar sequência é uma coisa tão fácil hoje, porque eu permiti que ao longo dos anos que eu vim dando aula, eu testasse os movimentos dos meus alunos, sabe? Então, eu me permiti chegar na aula e falar assim, eu vou começar a aula nessa posição, nesse aparelho, e eu vou fazer o que der na minha cabeça. E aí, eu fui estimulando mesmo a minha cabeça a pensar. Então, para mim, esse foi o grande diferencial de hoje, eu não precisar anotar nada, eu não precisar
ter exercícios fixos na minha cabeça, sabe? A pessoa falar para mim assim, eu tenho dor em tal lugar e na hora eu já consegui raciocinar, então tá, vamos começar nesse aparelho, vamos não sei o quê, e a aula fluir. Então, criatividade, né? Que eu vejo vocês falando muito sobre criatividade, vocês queriam ser mais criativas, deixar a aula mais dinâmica, é treinável, tá? E quando a gente se apega muito no papel, a gente não treina a nossa criatividade, né? Porque você tira um dia da semana para montar sua aula, aí você monta, aí você só faz o que está escrito ali, e como que está o treino da sua criatividade, né? E aí quando o seu aluno chega com dor, e aí quando você vai receber uma aula experimental que não se adequa àquela aula que você montou no final de semana, aí você dá um chabu na cabeça, né? Aí vocês falam, tá, me dá um negócio, me dá uma ansiedade, me dá um nervoso, eu quero me enfiar num buraco. Porque a sua criatividade, né, a sua habilidade de se virar não está treinada. Então, que dica que eu dou para vocês? Para quem ainda gosta de planejar a aula no final de semana, para quem gosta de pegar o domingo para assistir vídeos assim da comunidade, vídeos do Instagram, e aí eu vou pegar alguns vídeos, algumas ideias e vou transformar isso aqui na minha aula. Eu gosto de tirar um dia da semana para isso. A dica que eu dou para você é faça isso, né? Busque inspirações. Quer buscar inspiração no Instagram? Quer buscar quem é aluno aqui da comunidade? Quer buscar inspiração aqui na comunidade? Busque inspirações, mas não apenas copie ou reproduza o que você viu ou o que você anotou. O ideal é que você use de inspiração um exercício, mas que você se permita. Deixa eu ver o que eu posso fazer mais nessa posição. Ah, sei lá, você viu uma sequência minha de exercício e você viu que eu fiz 4 variações. E aí você pode pensar assim, tá, mas se eu fosse a Thay, o que eu poderia colocar mais nesse exercício? Ah, eu poderia talvez colocar um movimento de círculos na perna, eu poderia talvez colocar um acessório, eu poderia talvez mudar o aluno de aparelho e colocar em outro lugar, entendeu? Então, exercite isso. Use o que tem aqui, né? Use a anotação de vocês, use o Instagram, use os exercícios aqui da comunidade, da mentoria. Use isso para dar uma base, mas não deixem de treinar a sua criatividade, sabe? Não deixe de falar assim, deixa eu ver se eu pedir para o meu aluno fazer isso aqui. Porque é isso que vai deixando vocês mais criativas mesmo, de fato, e mais seguras para improvisarem na hora que o aluno chega. Então, comigo foi assim. Eu sempre tinha uma aula montada na minha cabeça, né? Então, hoje eu vou fazer isso. Mas depois que eu fui deixando que isso acontecesse, as coisas ficaram bem mais fáceis, né? E aí, quando o meu aluno chegava, quando eu tinha uma aula montada, isso acontece até hoje, né? Eu monto a minha aula ali 7 horas da manhã, eu faço a aula ali e a aula que eu montei às 7 é a aula que eu vou dar para os próximos alunos. Mas se a minha aluna gestante chega com dor no quadril, na hora eu tenho que raciocinar e pensar na aula para ela. Então, Maia, hoje a aula não, hoje a dor dela não cabe na aula, né? Ou então assim, ela até poderia fazer minha aula de hoje, só que eu não vou dar um foco no alívio da dor dela. Então, eu vou mudar todos os exercícios dela. Porque eu quero hoje dar foco no alívio da dor dela. Eu quero que ela chegue com dor e saia sem dor. Então, eu preciso ter uma habilidade de ter o meu raciocínio aqui, ó, com os alunos que não estão com dor, e minha gestante que chegou com dor hoje no quadril, eu preciso também conseguir raciocinar sem bugar minha cabeça, né? Sem na hora lá ficar nervosa, ficar desesperada, tá? Então, a primeira dica que eu vou dar para vocês, se permitam treinar. Se você ainda está apegada no papel, na caneta, no celular, na programação, coloca ali as bases que você vai trabalhar, mas na hora lá da sua aula, dá uma inventada, dá uma incrementada, bota um acessório, fique imaginando ali o que você podia mais aproveitar nessa posição, tá? Para vocês irem desapegando, assim, do papel e deixando tudo mais na cabeça de vocês, tá? Mas aí eu vou contar para vocês aqui ao longo da aula como que eu faço esse raciocínio na cabeça, tá? Depois do curso, tenho mais facilidade de criar as aulas de acordo com a necessidade do paciente. Excelente, Josi. Cada semana trabalho algo mais específico, como postura, mobilidade, força. Ótimo. Muito bom. Então, vamos lá. Pensando nisso, tá? Eu trouxe aqui nesse primeiro slide para vocês o jeito, né, a maneira que eu vou ensinar vocês, né, o raciocínio que eu uso para criar a minha aula. E aí agora a gente vai, cada um desses pontos que eu escrevi aqui, a gente vai pegar cada um desses pontos e vai conversar especificamente sobre eles, tá? Mas basicamente, gente, quando eu vou montar minha aula, eu determino os objetivos que eu quero trabalhar.
tá? E aí eu penso assim, porque vocês sabem, né? O que que eu sempre falo para vocês? Já vamos começar a conversar aqui. Se vocês estão aqui dentro, vocês já sabem como que é meu estilo de aula, vocês já devem ter me ouvido falar sobre isso. O primeiro mandamento da minha aula, o primeiro mandamento da minha aula é o seguinte: não dá para ter nada na minha aula porque sim. Sabe assim? Por que que você passou isso? Ah, porque sim. Ah, porque eu botei lá para empurrar o carrinho. Ah, porque eu botei lá para fazer teaser. Ah, porque eu botei lá para fazer flexão de tronco. Ah, coloquei para alongar. Aquela mania que a gente tem e que eu sei que vocês foram ensinadas assim. E eu também fui ensinada assim. A aula de Pilates é assim, ó. Começa com alongamento, 20% da, 20% da aula é alongamento. Aí você alonga, aí você começa a fazer força, aí você faz força, aí você passa um pouquinho por membros superiores, abdômen, e você termina alongando e faz a massagia com rolo, né? Pronto, acabou a aula. Quem nunca aprendeu assim? Gente, todo mundo, né? Todo mundo aprendeu desse jeito. Tá, por quê? Qual o sentido, né? Quando a gente começa a se questionar do sentido das coisas que a gente faz, a gente fala assim, vixe, não tem muito sentido aqui, não tem sentido, né? Por que eu tenho que começar com alongamento, terminar com alongamento e passar um pouquinho no braço, um pouquinho na perna, um pouquinho no abdômen? E por quê? Ah, porque sim, porque eu aprendi desse jeito. Então, o porque sim, ele saiu da minha cabeça. Não existe nada na minha aula que é porque sim. Não é porque sim. Tem um objetivo. Então, tem um começo, um meio e um final. Tem uma ordem que as coisas acontecem, tá? Então, é a primeira coisa que eu vou falar para vocês. Então, quando eu coloquei aqui que o primeiro ponto da minha aula, de montar a minha aula, é o quê? Eu vou montar minha aula e eu vou definir os objetivos a serem trabalhados nela. Por quê? Porque aí tudo que vier depois desse pensamento tem um porquê. Concorda comigo? Na aula de hoje, e aí eu já vou falar para vocês de onde saem os objetivos. Mas, por exemplo, assim, na aula de hoje, eu quero trabalhar estabilidade da coluna. Ponto. Eu tenho um objetivo. Todos os exercícios que eu colocar na minha aula, eles vão casar com esse objetivo de estabilidade de coluna. Então, pode ser um agachamento, pode ser uma prancha, pode ser um 4 apoios, vão casar com estabilidade de coluna, porque é o que eu quero trabalhar na aula de hoje. Então, tudo tem um porquê. Então, na aula de estabilidade, por exemplo, se o meu objetivo hoje é estabilidade, eu não vou fazer muito alongamento. Capaz que eu não faça nenhum alongamento, porque meu objetivo hoje é estabilidade, entendeu? Então, hoje não vai caber na minha aula ficar alongando lá à toa, para começar, para terminar, porque sim, porque não, porque quer, porque alguém mandou. Não cabe. O objetivo da minha aula de hoje é estabilidade. Eu vou escolher exercícios que entram nesse objetivo aqui. Na aula de amanhã, eu quero dar prioridade para mobilidade de quadril. Ah, então uma aula que eu vou trabalhar mobilidade de quadril já é uma aula que vai ter um pouquinho mais de alongamento, né? Porque eu sei que eu tenho que alongar ali glúteos, posteriores, né? Eu posso alongar adutores, beleza? Então eu sei que eu vou fazer esses alongamentos. Por quê? Porque vão de acordo com o meu objetivo inicial, que é trabalhar a mobilidade de quadril na minha aula de hoje, certo? Então tudo tem um porquê. Então o primeiro passo da minha aula é definir o meu porquê. Qual que é o objetivo da aula de hoje, tá? E a gente já vai se aprofundar mais nesse ponto específico aqui, tá? O segundo ponto da minha aula, então eu defini o objetivo. Segundo ponto da minha aula, eu vou buscar movimentos que vão de acordo com esse objetivo. Vamos seguir aqui no raciocínio da aula de estabilidade, né? Decidi que hoje eu vou trabalhar estabilidade de coluna, crescimento axial, fortalecimento aí, tudo para a estabilidade da minha coluna. Ok, eu preciso agora pensar quais exercícios vão promover a estabilidade da minha coluna. Então, eu já sei, já vai começar a vir na minha cabeça uma série de exercícios que promovem estabilidade. Então, eu sei que o 4 apoios, quadrúpede, perdigueiro, não sei como vocês chamam, ele promove estabilidade. Eu sei que prancha promove estabilidade. Eu sei que agachamento promove estabilidade. Eu sei que abdominais, que não são abdominais de enrolamento, né? Não são assim, um teaser, não são aqueles abdominais que eu faço o enrolamento da coluna. Por exemplo, qual? Um 100, né? Eu fico ali, perninha 90 graus, e faço só uma flexão de tronco pequenininha, minha lombar ali fica na sua curvatura fisiológica. Eu já sei que esses exercícios, eles correspondem ao meu objetivo, que é qual? A estabilidade. Então, na minha aula de hoje, eu vou pensar já nesses exercícios. Aí eu vou para o terceiro passo.
Qual que é o terceiro passo? Eu vou escolher o meu aparelho e a posição inicial. Então, olha, eu tenho um objetivo, eu tenho exercícios que correspondem a esse objetivo, e eu tenho ali agora que escolher aonde eu vou fazer. Então, se eu escolhi que dentro do objetivo de estabilidade, eu vou usar o perdigueiro, 4 apoios para começar, então tá, escolhi o objetivo, escolhi o exercício que eu vou começar. Tá bom, aonde eu vou começar? Ah, então hoje eu decidi começar no match. Então pronto, escolhi o objetivo, o exercício que casa com o objetivo e o lugar que eu vou começar. Hoje eu vou fazer um pouquinho no match, depois eu vou lá para o reformer. Hoje eu vou ficar a aula inteira no reformer. Aí, no objetivo de estabilidade, eu vou trabalhar hoje a estabilidade através de agachamento e prancha, através de agachamento e perdigueiro, certo? E vou ali sabendo quais são as posições iniciais, né? As ativações que eu tenho que fazer para construir esses exercícios que já vieram aqui na minha cabeça, tá? E aí eu vou, de fato, começar a colocar a minha imaginação para funcionar, para construir a minha sequência, construir o meu movimento. Se vocês estão aqui assistindo essa aula, é porque vocês sabem, né? Vocês já sabem que o meu jeito de dar aula é através de sequências de exercícios. Quem já fez aula prática aqui na comunidade, a aula de toda sexta-feira? Sequência. Eu só dou aula em sequência. Então, tudo tem um começo, meio e fim. Se eu quero te colocar num agachamento, eu vou construir as ativações do agachamento. Se eu quero te colocar numa prancha, eu vou fazer uma sequência para construir as ativações da prancha, tá? Então, depois de escolher o aparelho e a posição inicial, eu vou pensando assim, qual que é o objetivo final? É um agachamento? Tá. Quais ativações musculares eu posso fazer para iniciar, para aquecer, para despertar esse corpo até chegar no agachamento? E aí eu vou fazendo essas ativações até chegar no meu exercício final, que é o agachamento. Certo? Isso aqui, gente, é a introdução da aula de hoje, só para vocês entenderem o grosso, vamos falar assim. Aí agora vamos entrar em cada um desses detalhes, tá? Fala uma coisa para mim. Já fez sentido para vocês isso que eu falei? Faz sentido? Né? Entendeu por quê? Alguém já tinha ensinado vocês a montar uma aula desse jeito, né? Tendo um objetivo, sabendo o que você está fazendo e não fazer só porque é Pilates, porque sim, porque tem que ter, né? Porque tem um negócio, se tem um negócio que me irrita, é isso. O tem que ter. O Pilates tem que ter porque tem que ter alongamento, porque senão não é Pilates. Tem que ter abdominal, tem que passar um pouquinho em cada lugar do corpo. Gente, quem falou? Eu não sei como que essas informações erradas, elas têm o poder de chegar tão longe, né? Porque, assim, é unânime, eu não conheço ninguém que não aprendeu desse jeito. Eu falo assim, gente, pelo amor de Deus, como que isso tem o poder de chegar tão longe, né? Como que o ser humano, ele tem poder de reproduzir as coisas sem pensar no porquê? Isso, inclusive, é uma coisa que vocês levam para a vida, tá? O nosso poder de reproduzir sem se questionar. Quando você começa a se questionar em tudo na sua vida, você fala assim, meu Deus, eu aprendi tudo errado. Tudo, tá? Desde casamento até aula de pilates. Começa a se questionar aí das coisas da sua vida que te ensinaram. Você vai falar assim, gente, mas peraí, tem coisa aqui que não faz sentido. E a gente vai só reproduzindo, né? Então, uma boa dica, um bom conselho que a tia dá para vocês aqui já é vocês sempre questionarem. E a gente tem medo de se questionar, sabe por quê? Porque o ser humano maravilhoso, ele quer ficar ali no que é seguro. E o que é seguro? Seguro é fazer o que todo mundo faz, né, gente? Seguro é ser inovadora? Não. Seguro é eu vir aqui, ó, comendo quieto. Todo mundo tá fazendo assim, tá dando certo, mais ou menos. Me ensinaram desse jeito, né? Então eu vou seguir aqui fazendo o que todo mundo faz. Então a nossa cabeça ela está programada para isso, para seguir fazendo o que todo mundo faz, para seguir aplicando, né? Unhas e dentes ali do jeito que eu aprendi. E quem sou eu para fazer diferente, tá? Então vocês sabem que eu tô aqui só para plantar, eu tô aqui só para plantar discórdia, né? Eu tô aqui só para colocar pulga atrás da orelha de vocês. E fazerem vocês ficarem incomodadas. Essa é a minha função aqui. Beleza? Vamos conversar então agora, ó. Falei da estruturona da aula ali, então vamos entender o que, né? Vamos se localizar aqui para cada ponto desse aqui, o que vocês precisam saber para conseguir colocar em prática cada ponto dessa aula, tá? Então vamos lá.
Primeiro de tudo, o que que eu falei para vocês, gente? Falei para vocês que a primeira coisa que eu faço é escolher o objetivo.